Mais um episódio do Record Jurídico, nessa série de entrevistas que a gente tem feito em 2026, agora também no estúdio próprio do Record Jurídico, recebendo o que eu vou dizer para vocês. Tem muito aprendizado para vir por aí. Uma das maiores referências empresariais do estado do Piauí, Dr. Sebastião Júnior. Obrigado por estar vindo aqui no estúdio do Record Jurídico, Dr. Eu que Sebastião. agradeço a lembrança, a oportunidade e muito feliz de ver cada vez mais você galgar não só a experiência profissional, lhe conheço de velhas datas, né? Eu não vou revelar as idades, a minha eu posso, 52 anos de idade, Sim. 28 anos de advocacia e pude, ainda lá enquanto diretor da OAB, ver a sua trajetória surgir e hoje está aqui você com recorte jurídico, envolvido porque é apaixonante a área jurídica, Sim. desenvolvendo e nos fazendo interagir cada vez mais com a informação, com a cultura e com o que diz respeito à advocacia. Parabéns, Davi. Obrigado, doutor Sebastião. E para nós do Recorte é uma honra ter você aqui no nosso estúdio. E hoje eu separei alguns temas para poder aprender um pouco mais, aproveitar a tua presença aqui para aprender um pouquinho sobre gestão, relacionamento na advocacia, desafios que a IA tem trazido para esse mercado que é tão interessante, né? E para começar tudo isso, eu queria perguntar como é que tá teu planejamento para 2026? Eu sei que você tem uma rotina frenética entre escritório, lançamento de livro, como é que tá sendo isso? Interessante. Boa pergunta para começar. 2026, de maneira bem resumida, posso te definir na seguinte expressão: não perder tempo. Então, é tudo para ontem, né? Nada associado a essa pressa da tecnologia, não. Sim. É porque realmente o tempo está passando rápido. É um ano um pouco atípico pelo nosso calendário, um ano em que a gente já passamos pelo carnaval, mas nós vamos aí vários feriados, nós vamos ter Copa do Mundo, nós vamos ter eleição. Então é um ano que o calendário fica bastante apertado e já que advogado gosta de falar de prazo, os prazos estarão bem corridos, porque os dias úteis eles vão ser bastante atarefados. Então, o que tiver para realizar, realiza logo, não deixa ali, não acumula, porque depois vai ficar complicado para cumprir. Seja no aspecto do trabalho, seja nos aspectos pessoais também. Sim. Então, não carregar mala, não carregar raiva, não carregar palavras que não foram ditas, afetos que não foram ditos. Por isso que é não perder tempo. É você desapegar, se apegar com os valores, com os princípios cada vez mais e com as oportunidades que a vida te ofertar, na área profissional e também na área pessoal. Doutor Sebastião, eu queria começar por esse ponto. Você falou de não carregar mala, não carregar raiva. Qual é a importância do relacionamento em qualquer profissão, ainda mais na advocacia, por ser uma profissão social? Como é que você vê a importância de aprender a se relacionar e ter inteligência emocional? Hoje, nesse mundo que a gente vive, está conectado mais do que nunca. Não somente a inteligência emocional, mas a saúde emocional. Eu comecei numa advocacia em que o advogado não podia ter vida social com o outro colega advogado, né? Nós aqui estávamos, você representa uma parte, eu represento outra. Se nós fôssemos vistos num restaurante almoçando, conversando, dialogando sobre diversas outras temáticas, a sociedade, os clientes nossos ficariam a perguntar que nós estaríamos a confabular e a não defender seus interesses. Imagino. Eu comecei nesse tipo de advocacia. E isso era muito ruim, né? Porque, acima de tudo, o advogado é um ser humano. Vamos lá para a origem da advocacia. Qual é a origem da advocacia? Por que o direito surge? Para regular a sociedade. Porque nós não somos perfeitos. Perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, se a nossa sociedade fosse perfeita, não haveria razão do direito. Porque nós seríamos cumpridores das nossas obrigações, teríamos as nossas empatias e teríamos a nossa balança própria do que é justo, do que é legal. Mas, infelizmente, nós não chegamos ainda nesse patamar. E aí surge o direito para regular, para aplicar sanções, para estipular obrigações, direitos também, deveres também. E nesse meio, mais do que nunca importante, o ser humano, o advogado. E é isso o mais importante que a gente não pode deixar de esquecer nos tempos atuais.
O profissional, qualquer que seja ele, mas nós estamos aqui no universo jurídico, e aí eu tenho que falar daquilo que eu sou extremamente apaixonado pela minha profissão, mas você que não é advogado, você que é de outra área, que é das humanas também, serve também esse diálogo nosso aqui. O profissional era um ser humano, o advogado era um ser humano. Ele tem paixões, né? Ele tem paixões, ele tem valores. E ele tem que saber disso, ele tem que estar consciente disso. Porém, ele deva ter também, mais do que nunca, a ética profissional. Porque a gente, enquanto operador do direito, nós temos que ter a consciência clara de que o direito não é nosso. A gente representa o direito de alguém. E por representar, a gente não tem o direito de errar. A gente não tem o direito de frustrar. Não é ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas é ter a consciência de buscar a qualidade. De entender que a nossa atividade não é somente fazer uma audiência, elaborar uma peça, obter uma sentença, uma liminar, obter uma vitória judicial. A nossa atividade, qualquer que seja ela, empresarial, na área da saúde, na área do direito público, o nosso produto é a transformação na vida de pessoas. Perfeito. É dar-lhe direito, é dar-lhe conquista, é tirar aquele sentimento que carrega no coração de que foi apenado de maneira indevida, de carregar no coração uma injustiça. E o advogado, ele se insere nesse contexto, nesse cenário, com essa função. Transformar e fazer a diferença na vida das pessoas. Se nós não tivermos isso na cabeceira da nossa cama, na escrivaninha do nosso escritório, diariamente para reforçar isso, vai ficar cada vez mais difícil atingirmos o fim maior da advocacia. O senhor passou um tempo, agora o senhor me lembrou, inclusive foi assim que eu comecei a andar na OAB, né? Qual é a importância do advogado participar da política de classe? Porque a gente está falando de relacionamento e hoje cada vez é mais notório a parceria entre advogados para que se possa chegar ao objetivo comum, que é o êxito do cliente. Então, qual é a importância do advogado participar da política de classe? Total. Eu posso dar o meu exemplo. Eu, quando optei por participar da política da Ordem dos Advogados da Seccional do Piauí, como fazendo parte de membro de comissão, depois como conselheiro, depois como diretor de ordem, isso me possibilitou um aprendizado e uma experiência fantástica. Imagino. No seguinte aspecto, eu não havia necessidade. É aquele ato de servir. Sim. E no ato de servir, você se doa mais do que recebe. Embora eu recebi muito. Porque eu saí do meu universo. A minha advocacia é uma advocacia tributária, empresarial, né? Sofri muitos preconceitos no início da minha profissão, Davi. Porque também, como eu falei, que o advogado não podia ter a vida social com outro colega, né? Imagino. E tu imagina em Teresina. Imagina em Teresina, onde as opções são muito poucas, né? De vida social. Naquele tempo. Já se fazem 28 anos. Muito embora eu tenha começado no Ceará. Mas sou teresinense, sou piauiense. Já recebi diversas ofertas de título, condecorações de título de cidadão piauiense e título de cidadão teresinense. Eu não sou cearense, eu sou piauiense, de Teresina. E aqui aproveito a oportunidade para reafirmar mais uma vez. Mas estudei fora, no colégio militar, depois me formei fora. Sim. E regressei para, de fato, desenvolver a advocacia no estado do Piauí. Então, como eu falava, sofri esse preconceito porque naquela época eu já observava que a advocacia, mais do que nunca, ela deveria ter as especificações, as especialidades. Eu sempre fui muito observador. E eu acompanhava e tinha como paradigma para a advocacia a medicina. Porque o médico, ele salva a vida literalmente. Perfeito. O advogado também. O advogado pode matar. Perfeito. De forma simbólica, mas que pode se transformar em ato. Então, se o médico era
Na medicina nós tínhamos as especialidades, por que não no direito? Se o médico lhe era dada a oportunidade dele ser um oculista do olho direito, o oculista especialista do olho esquerdo, o do tronco, né? O ortopedista que trata só da bacia, e aí por aí vai. Sim. Por que no direito o advogado tinha que saber tudo? E o advogado bom, quando eu comecei, eu era advogado que fazia do crime a família. E eu sempre, eu estudava à noite e trabalhava 2 turnos e estudava à noite. E sempre fui na área empresarial. Tive 2 grandes escolas, que foi a Ambev, a primeira, a segunda foi a Sul América Seguros, ambas em Fortaleza. E uma verdadeira escola de organização, de metodologia, né, de planejamento, de técnicas de abordagem, de venda e tal. Sim. Carrego até hoje esse aprendizado. E eu observava que a gente precisava, porque o direito, as legislações são inúmeras. Para a gente acompanhar, a gente efetivamente teria que debruçar para um estudo mais aprofundado e acompanhar a dinâmica disso. Quando eu dizia qual é a sua área? Eu sou advogado tributarista. Aí dava um sorrisinho no canto da boca, como quem diz assim, não sabe nada. Tá dizendo que é de uma área, isso não era só para minha área, não. Se você dissesse que era só família, se você dissesse que era só criminalista, não sabe não. Porque advogado bom é advogado que soubesse de todas as áreas. O escritório dele atendesse todas as áreas. E vejam hoje. Como mudou, né? Como mudou. Como também mudou, e é isso eu pude participar junto à ordem para colaborar nessa mudança. A época da gestão em que eu fazia parte, sobre a tutela de Norberto Campelo, posteriormente de Sigifrói Moreno, posteriormente de William Guimarães, na oportunidade que fui secretário-geral da ordem, o advogado jovem também sofreu preconceito. O jovem advogado, aquele que acabava de sair, a sociedade dizia, esse também não é bom. Como o médico também. O médico que acabava de sair da residência, ele tinha um preconceito, bem menos, né? Mas a sociedade olhava meio enviesada para o médico com 2 anos de formado apenas. Para o advogado esse, então, é um menino. Como é que vai ter a maturidade? Como é que vai ter a experiência? Como é que vai ter o conhecimento para advogar o meu caso, que é complexo, conquistar o meu direito, obter o meu direito? E hoje, graças a Deus, já há algum tempo, a gente sabe bem que a sociedade recebe e acolhe, conseguiu perceber a qualidade não está pela idade, está pelo conhecimento, está pela formação, está pelo compromisso profissional. Então, poder percorrer todos os estados, todo o município do estado do Piauí, poder percorrer outros estados, como eu tive no Rio Grande do Sul, como eu tive no Rio de Janeiro, como eu tive na Paraíba, como eu tive a serviço da ordem, interagindo juntamente com o Conselho Federal da Ordem, trocando experiências das subseções, das seccionais, sair do meu umbigo, da minha especialidade, do meu universo, do meu escritório, para conhecer toda a dificuldade da advocacia de norte a sul do estado do Piauí e das diversas áreas. Ouvindo, conversando, interagindo, porque lá, na ordem, a Casa da Cidadania, essa oportunidade me foi dada e eu abracei. Abracei ouvindo, acolhendo, observando e colaborando na minha experiência do que eu podia passar, né? Compartilhar com todos os colegas da advocacia do Estado, como faço até hoje, e por isso estou aqui na sua presença, no Recorte Jurídico, nesse bate-papo tão agradável. Eu quero chegar no segundo ponto, né? Porque sempre quando a gente pega grandes advogados aqui no Recorte, a gente gosta de destacar primeiro os 3 principais pontos, além do que você falou que foi formado na escola militar, né? Teve todo esse trajeto do Ceará para vir para cá. E eu queria entrar nesse ponto, que é da gestão. Como é que tem sido feito, e como é que você imagina, essa gestão moderna de tempo lá no escritório? Que eu vejo que o advogado ele acabou absorvendo alguns conceitos que
assim como você é advogado empresarial, você já está na vanguarda disso. Mas todos os eixos da advocacia, eles estão absorvendo conceitos do empresarial para que se tornem realmente empreendedores jurídicos. Aí eu queria saber contigo como é que tem sido feito esse processo. Pela minha experiência profissional, antes mesmo de formar, eu também tive esse aprendizado de que qualquer negócio, você tem que ter um mínimo de organização. Passa pela secretária, passa pelo atendimento, pela recepção, pela acolhida, a escuta. Como é que eu vou poder planejar como eu vou realizar um trabalho jurídico? Qual a tese? Qual o caminho que eu vou percorrer numa discussão jurídica se eu não souber ouvir? E isso nada mais é do que o atendimento na parte empresarial, na parte comercial, não é? Não é verdade? Sim, com certeza. Então, desde que eu procurei montar o meu escritório, eu já observava isso e procurava implementar. E um escritório, vou aproveitar aqui esse nosso bate-papo, um escritório que para mim sempre foi modelo, e eu digo isso a quem sempre, quando a gente toca nesse assunto, em termos de visão empresarial, para advocacia, de organização, de modernidade, na organização, na preocupação disso, se chama, para mim, sempre foi, à época, o amigo advogado, que foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados da Seccional do Piauí, Mário Roberto. Ele sempre foi. Como eu disse, eu sou muito observador. E ele sempre teve esse cuidado, ele sempre, juntamente em Brasília, de procurar estar trazendo, aprendendo, né, de botar um administrador dentro do escritório dele, de fazer um planejamento de consultoria para o aspecto organizacional do escritório. Foi o Mário, que eu conheço e à época já realizava isso. Mas eu também já tinha esses conceitos. Imagina. Só que eu não tinha o porte da advocacia do Mário Roberto, né? Que já era um advogado mais experiente, com um porte de carteira de constituinte de empresas, mas que também tem que ser no foco também no aspecto da advocacia empresarial. Então, e a gente, em contrapartida disso, a gente tinha, por conta do nosso estatuto, do nosso estatuto, principalmente no aspecto da ética, que a nossa atividade ela não se confunde com o mercantil. Tanto que a nossa sociedade de advocacia, ela é constituída na OAB. Ela não é constituída na junta comercial como a sociedade imagina, né? Por quê? Porque a nós, advogados, e consequentemente a pessoa jurídica, não é dado o tratamento como mercância. Perfeito. Não pode. E aí a gente tinha algumas sanções, algumas proibições. Não podia botar um outdoor, né? Sebastião faz promoção, né? Vem aqui o habeas corpus por 30 dias, é o valor tal. Imagina um mundo desse, se também fosse permitido isso. Mas organizar o seu escritório como uma empresa, não, é totalmente diferente. Mas isso causava uma confusão de que bastava eu botar um escritório, botar estagiário, uma pessoa qualquer para recepcionar, e a advocacia, o escritório sou eu. Se resume na minha pessoa. Eu carrego empresa. Tudo. Eu empresa. Né? Nunca foi isso, não poderia ser. E graças a Deus a gente já está hoje num patamar bem diferente dos advogados compreenderem isso, saberem disso. As redes sociais estão à mostra disso. Que lá está a informação. Não está o profissional se vendendo. Não está o profissional disputando com o outro, falando que isso é melhor ou pior. Não. Nós estamos colaborando com a sociedade de trazer informações, interpretações, esclarecendo o que o mundo jurídico realmente, o que as legislações muitas das vezes são confusas ou não dizem tudo o que a gente no primeiro momento lê. Eu até coloquei aqui, né, com relação a processo, porque o processo ele é calculado pelo tempo, né? Porque o advogado, às vezes, ele não sabe precificar, que é o maior... Eu acredito que essa dificuldade, ela não é sanada por muitos anos de advocacia, a pessoa ainda não consegue precificar, porque não tem como a gente saber mais ou menos quanto tempo que vai durar um processo. A gente sabe que o preço é igual a tempo. E também com relação ao ROI, né? O que é o ROI?
que no mundo empresarial, a gente fala que é o retorno sobre investimento. Então, quanto aquele processo ele é valioso para aquela pessoa que está entrando com ele, judicializando. Ah, Davi, você está me dizendo que um processo trabalhista é menos importante que um processo de família? Não, todos os processos são iguais, porque tudo vem na mesma base, correto? Tem um ditado, nada jurídico e nada muito. Eu gosto de falar a linguagem às vezes bem popular. Gosto de falar muito com os idosos. Gosto de falar com aquele homem do interior, porque ele fala pouco, exemplifica e diz tudo. Nós temos que ter, na linguagem do filósofo, vai dizer assim: nós temos que ter amor próprio. Eu costumo dizer assim: eu sou eu e o boi no lambe. Se a gente não tiver essa concepção de quem eu sou e o que eu valho, o que eu me sacrifiquei, o que eu investi, como é que eu vou poder cobrar? Perfeito. Não vai ser você, Davi. Perfeito. Porque eu tenho esse celular. Eu sei o custo dele, o que foi empreendido, o que foi investido em termos de peça. Mas aqui dentro, eu tenho certeza que 70% do valor desse celular não está nas peças. Está no conhecimento que desenvolveu a tecnologia. E a nós, advogados? Que o nosso produto é só informação, conhecimento. Não está no papel. Não está se eu redigir no Mac ou no computador da Dell ou se foi no iPhone. Não está. Está no nosso conhecimento. Perfeito. Quantos ônibus eu não peguei na minha formação? Quantas vezes tive que almoçar no refeitório da universidade? Quantos finais de semana eu deixei, me sacrifiquei para poder estudar, me debruçar, para encontrar uma solução? E a solução depois de posta, ela é fácil. Ah, é só isso? É, depois que eu apresentei. Então, daí, outra coisa que o advogado tem que ter. E algo também que nós temos que saber administrar, principalmente aquele que está saindo, que está iniciando a profissão, é o anseio de tentar demonstrar que sabe. Porque a sociedade também, às vezes, abusa. Abusa do nosso conhecimento, abusa do nosso tempo, abusa do nosso estudo, abusa da nossa informação. Em que sentido, Sebastião? De não dar valor. E a gente não deseja, no anseio de uma consulta que você me faz, de apresentar todo o caso, a solução, tu vai embora. Eu já sei. E não voltou para fechar o contrato comigo. Né? Então, não é má fé, não é a gente ter essa cautela. Então, mais do que nunca hoje, eu acho que, superados os preconceitos que nós superamos, de advogado não ser bom, excelente, é aquele que sabe de tudo, especialista. Superado a condição de que o advogado, ele, de fato, tem o seu valor do conhecimento, que o nosso valor está no conhecimento, que é intangível. Você tem que considerar que cobrar consulta. Você vai no médico, o médico não cobra consulta. E olha que eu tenho um plano de saúde, tenho um plano de saúde nacional. Mas hoje eu não consigo marcar consulta. E aqui vai uma crítica, né? E um fato. Sim. Trazendo. Eu falei que o direito surge e está em razão das relações da sociedade. Hoje eu não consigo marcar consulta particular pelo plano de saúde. Por quê? Aí é outra situação. O plano de saúde não está pagando, aquela coisa toda. Mas se eu disser que é particular, mas a verdade é que o médico vai me atender de graça? De forma alguma. Até para me escutar e mandar fazer os exames, ele vai me atender de graça? Que na cabeça dele, passei 6 anos estudando, como é que eu vou dar o meu conhecimento? Não, é porque sempre foi assim, é a técnica, a coisa. Então, assim, por que nós vamos ser diferentes? Qual é o seu caso, doutor Davi? Você vai me expor, eu vou traçar a linha, e para isso, aí sim, o que é acordado não é caro, é outro ditado. O que é acordado não é caro. Então, olha, minha consulta é um salário mínimo, é meio salário mínimo, seja qual for o valor que você vai estipular, mas é minha consulta e você tem que deixar isso ciente disso o teu constituinte, né, o teu cliente. Perfeito.
E dali, se ele for lhe contratar ou não, pelo menos o seu tempo não foi de graça. Se aquelas informações foram suficientes, não foi de graça. Né? Você, ali para você ouvir ao seu tempo, e para você, além da empatia, que é obrigatório, a questão de você estar repassando informação, Perfeito. conhecimento. Então, vamos sim cobrar consulta. Agora tem que deixar isso de maneira clara, na comunicação. Doutor Sebastião, desejo marcar uma reunião com o senhor. É para tratar o quê? Não, é para tratar da questão da abertura de uma empresa, uma questão disso que eu quero discutir. Consulta o valor X. Perfeito. Tá? Eu quero agora falar sobre conhecimento. Agora, conhecimento que está nesse momento em e-book vai sair impresso em abril. Vamos falar sobre a advocacia e seus desafios em tempo de inteligência artificial. A Arte de Advogar é o mais novo livro do Dr. Sebastião. Queria que você falasse um pouquinho do que é que esse livro vem trazendo. Olha, eu já tive vários ensaios, né? Já fiz apostila de curso, já fiz outros ensaios no aspecto de livro, mas efetivamente de dar publicidade, da cara a tapa, é esse. Nós já fizemos o lançamento, o pré-lançamento, né, na Amazon. Depois aqui no Record Jurídico vai estar um endereçozinho. Perfeito. Tá um valor promocional de pré-lançamento, tá, na Amazon. Tivemos por 2 semanas entre os 2 mais vendidos lá no segmentozinho de direito, perdendo apenas para um, que era uma ficção, na realidade, com o fundo de direito, né, jurídico. Mas o nosso foi concebido, essa minha coragem, nessa capacidade de poder dialogar, né, de compartilhar. E aí foi um sentimento muito interessante, Davi, que é de não ser egoísta, tá? Sim. Então, a minha experiência, a minha bagagem, as histórias que eu já vivenciei. Então, eu trago ele é um livro que eu abordo, óbvio. O meu não podia ser diferente, tinha que ser na advocacia, né? Mas ele abrange a todas as áreas. Você que é médico, você que é contador, das áreas humanas. Você vai se perceber lá as dificuldades, as intercorrências da profissão no dia a dia. Então, eu tive essa coragem de procurar compartilhar, né, a minha experiência profissional, né, reforçando mais do que nunca o quê? Nenhuma máquina, nenhum software vai substituir o homem. Perfeito. E aí eu volto de novo para aquela máxima. Eu sou eu e o boi no lambe. Então, se eu sou bom, se eu busco me qualificar, se eu sou responsável, se eu primo pela ética, né, principalmente para com a justiça e para com o meu constituinte, né, faço investimento na minha qualificação de conhecimento, cultura, a máquina será só uma ferramenta de auxílio. A questão é você permitir que a máquina faça por você. E isso vai gerar muitos problemas. Então, no livro, você vai descobrir, você vai poder ter a oportunidade de eu estar conversando com você. É um diálogo que eu vou estar conversando com o leitor, né? Peço de antemão já a bondade de vocês, né? Aos críticos, digam se foi bom, se não foi bom. É o primeiro, né? Para que eu possa melhorar nos próximos. Mas de peito aberto dizer que é uma conversa franca, um diálogo, onde trago essa minha bagagem profissional de 28 anos, da minha experiência, sempre, e agora mais do que nunca, com a questão da IA. Não é comum, e na semana parece que foi assim, para mim, sempre eu observo muito os sinais do Pai, né? Sim. De Deus. E na semana do pré-lançamento, na Amazon, foi numa quinta-feira, antecedeu o Carnaval, semana anterior ao Carnaval. Foi a semana que eu recebi mais clientes no escritório. O pré-lançamento foi na quinta, foi segunda, foi terça e foi quarta. Foi os dias que eu mais recebi clientes no escritório, trazendo a solução já de IA. Ele trazia o problema, já trazia a solução IA. Para mim era só para me referendar. E aí quando eu Sebastião, debruçava, eu disse, mas olha,
Sebastião, eu tô com um problema aqui, mas Não. eu já vi uma IA que eu acho Doutor, que eu seleciona, consultei, eu mas já eu quero botei saber na... teu ponto de vista, se dá certo mudar, diminuir o pessoal pra colocar aqui, pro pessoal aprender a mexer, né? O tratamento era como se eu fosse uma baratinha. Entendeu? Então, assim, o cara, a pessoa era médico, a pessoa era engenheiro, a pessoa de vastas, diversas áreas e diversas formações culturais. E era desafiador. E só veio a comprovar o que estava no livro. Eu não tive que modificar nada, senão eu teria cancelado o pré-lançamento. Sim. Vê-se como uma prova de que eu fui no caminho certo. Porque esses dias que antecederam, e esses desafios que vieram a mim, as pessoas nem sabiam do pré-lançamento, só reforçaram o que eu discuto no livro. Né? Que é a questão de que todas elas, ao final, saíram da consulta com a certeza de que a IA não entregou tudo. Perfeito. E que não fez as reflexões e os pontos que era necessário na onde ele acreditava que estava perfeito. E que ele teria um prejuízo imensurável. Apesar de muitos prompts perfeitos. Mas a IA não conseguiu atingir. E aí é onde entra o ser humano. Aí é onde entra você. Mas quem é você? Qual é a tua qualificação? Qual é o teu compromisso? Não vamos jogar a culpa pro outro, não. O preço é alto. E será cada vez mais. E a exigência da sociedade para com o direito, para com o operador de direito também. Não vamos ter medo da luta, não. Concordo. Vamos enfrentar. Massa. Como sempre foi a advocacia. Tem uma frase que diz, que reflete muito bem, acho que é de Sobral Pinto. A advocacia não foi feita para covardes. E para advogados, muito menos. Para advogadas também. Então, vamos encarar. O preço de ser advogado é muito alto. Mas é extremamente prazeroso, do qual eu me realizo a cada dia. A cada dia. É um universo que a gente explora, é do direito médico, é do direito ambiental, é do direito tecnológico, é do direito empresarial, é o tributário. Pode inventar, meu amigo. Mineral. Tá lá o direito. E eu digo mais. O direito, não somos nós que escolhemos o direito, não. Se você está aí, se eu estou aqui como advogado, foi o direito que nos escolheu. Foi a advocacia que nos escolheu. Porque a advocacia é para os fortes. Bem, pessoal, esse foi o Dr. Sebastião Júnior. Prazer ter você conosco aqui. Eu falo demais, E você não botou limite. E aí eu acredito que você não falou demais, não. Você falou o necessário para que a gente pudesse Se aprender. tiver reclamações, me fale. Você não botou filtro, você deixou à vontade, você foi muito bom comigo. Inclusive, eu até queria dizer que eu poderia passar mais uma hora conversando sobre esse assunto que eu acho que é extremamente importante. Eu que é queria pra só falar finalizar, se você me Sim, permite. fica à vontade. Me faltou. No meu livro também, que me motivou mais Sim. ainda, foi valorar o advogado. Ah, que bacana. Valorar o advogado, valorar a minha profissão, a sua profissão. Foi valorar. Não foi desmerecer a IA. Muito pelo contrário, a IA, como eu disse Vem já, como é auxílio, um né? excelente assistente. Excelente. Se você não usa, tem que usar. Agora, você, a sua advocacia é mais importante. Então eu trago esse reforço. Quem lê Bacana. vai perceber muito bem que eu auxilio isso, a valorização da advocacia. Para quem quer ver esses temas e outros temas para poder ver você conversando um pouquinho do dia a dia, ver a rotina do escritório e quem está curioso para saber como é que é o teu processo lá dentro, qual é o @do Instagram que ele pode seguir, pode acompanhar? É tanta informação, né? Quem me acompanha sabe da minha... Sou bastante intenso nas redes sociais, com as questões pessoais, com as questões do escritório.
né? O meu Instagram é do escritório @SJ Advocacia. E rapaz, aqui eu tô meio, eu tô meio com, não tá querendo aqui, bateu o nervosismo, viu? Bateu o nervosismo aqui. Tem o nosso site, a www.sje.adv.br. Perfeito. E do meu, Sebastião JR ADV, o arroba Sebastião SJR ADV. E o do escritório, arroba SJ Advocacia. Estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, estamos no site, tá? Meus contatos estão todos disponíveis. Parcerias, aconselhamentos, troca de experiência. Isso me dá enorme prazer e satisfação. Como eu te disse, depois da minha família, o que mais me realiza é a advocacia. Perfeito. Para você que ficou até aqui, te convidar para curtir, compartilhar esse episódio, agradecer, Sebastião, por você estar aqui no Record Jurídico. Eu que agradeço demais essa oportunidade. Isso é um parceiro fixo e já estender as portas para que você possa estar aqui novamente para poder falar e trazer o exemplar autografado, viu, do livro, que vai ser lançado em abril, então a gente já está articulando aí. E estou estimulando ele a falar do livro de maneira mastigada, em pílulas. Está previsto para abril o lançamento físico aqui na nossa capital, com os amigos, com os familiares, né, com a nossa classe da advocacia, com a cultura do nosso estado e da nossa cidade de Teresina. E certamente você estará conosco nesse momento tão importante. Perfeito. Pois conte com o Record Jurídico lá. E para você, acompanhe esse episódio e outros mais e até o próximo episódio. Tchau, tchau.